Oi, quinto ano, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar mais um dia, de atividades. Hoje nós temos história e matemática. Vamos iniciar com história, tá certo? E a nossa aula de hoje terá 2 momentos, porque nós vamos falar de 2 datas comemorativas dessa semana, Dia 15, 15 de novembro, que foi o dia da proclamação da República, e dia 20, dia 20 agora, próximo, será comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, não é? Então, nós vamos falar nessa aula desses 2 momentos, tá bom? Então, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil, colocando fim no período monárquico. O acontecimento ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era capital do país. A origem da palavra república é a expressão latina res publica, que significa coisa pública. Trata-se de um regime de governo que trabalha em prol dos interesses comuns, ou seja, um regime público que renuncia às vantagens privadas em favor do bem comum. Os outros pilares fundamentais da República são a participação política ativa dos cidadãos e a divisão de poderes. Nossa República se fundamenta num princípio onde todos têm o direito de exercer a sua cidadania. É um sistema que busca, incluir todos os cidadãos. Para chegar à proclamação da República, foi muita luta, muito desejo de vencer, muito desejo de liberdade, E a atividade de hoje que eu quero que vocês façam, tá no livro, tá bom? Na página 475, tá certo? Onde vocês vão elaborar uma narrativa, bem abaixo, tem onde vocês escreverem essa narrativa, no livro mesmo, tá bom? Onde vocês vão escrever uma narrativa, de como você imagina ter sido, o dia dessas pessoas na participação do ato da proclamação da República, Como vocês acham que aconteceu a proclamação da República? Cada pessoa que participou, Como vocês acham que eles agiram no momento, Então, vocês vão fazer esse texto narrativo, tá bom? Uma boa atividade aí. Vamos falar agora de um líder muito importante para a nossa história, Zumbi dos Palmares, Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo da nossa história, no período colonial. Então, eu trouxe para vocês um videozinho aqui. Eu vou deixar para vocês aqui um videozinho que fala sobre Zumbi, É um vídeo curtinho, resumido, mas fala como ele era, as suas lutas, suas conquistas, tá bom? Então, vocês assistam para responder a atividade, tá certo? Então, beijo para vocês. Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente,
Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o quilombo chegou a ter mais de 20.000 habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o quilombo. Neste período, o quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro. Lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça.